Olá, tudo bem com vocês? Teddy Apada, em parceria com o FAC, tudo bem? Hoje nós vamos conversar, vamos ter uma conversa muito engraçada com uma pessoa muito feliz, que é o Valdemar. Tudo bem? Me conta a sua história. Toda essa expressão, essa arte, a sua família já sabia desse seu dom? Ou você escolheu? Me conta, me explica um pouco. Boa pergunta! Oh, que legal! Na verdade, então quando eu nasci, bem pequenininho ainda, eu já começava a contar piada com 2 anos de idade, né? Eu via a, a pessoa se apresentando, de repente cantando, mas eu não ouvia nada. Então eu pegava um cabo de vassoura, o meu pai ficava olhando aquilo e eu ficava imitando com 2 anos. E eu já ficava imitando lá, era uma performance, né? É como se fosse um dom humorístico. O meu pai, a minha mãe ficava assim, gente, olha só que engraçado, Valdemar. E aí, naquela época não tinha como filmar, mas já percebiam isso desde cedo. Né? E era maravilhoso porque eu fazia uma performance com 2, 3 e comecei a Uau! vida inteira sempre nessa área Sério? cômica. Então eu cresci muito nesse meio, né? E me percebi dessa forma. Então a minha história começou realmente com 2 anos. O pessoal, o quê? 2 anos? Não acredito, não. Verdade, 2 anos? É, sim, com 2 anos. E eu sempre fazendo cover, imitando as pessoas com trejeitos de dançar. Legal. E assim foi, né? É como se fosse um dom realmente da Oh, comédia. Até hoje eu continuo gostando muito, é estando nesse mesmo. caminho. Sim, gosto muito. Por outro lado, você também fez faculdade. Foi de teatro ou foi letras libras? Qual foi? Não. Antes, não tinha acessibilidade para nenhum Certo. curso, né? Não tinha Libras, não tinha como entrar. Toda vez que eu ia fazer Vivi. vestibular, eu tinha muita vontade de estudar, fazer arte, mas todas as portas viviam fechadas porque não tinha acessibilidade. E o meu caminho foi para o curso de matemática, né? No CEUB. Então, É, o nesse? UniCEUB tinha essa possibilidade de fazer um curso de matemática. Mas depois de um ano eu tive que trancar porque estava muito difícil de acompanhar, né? Eu não conseguia, a acessibilidade ainda era muito fraca nessa época. Então era difícil de acompanhar exatamente o que o professor falava, explicava. Então eu fui tentar procurar uma outra área porque matemática realmente não estava dando porque estava muito complexo. Então era raro você encontrar um curso que tivesse acessibilidade, e por isso eu tive que Oh, trancar e parei. Né? Aí depois veio a legislação, a lei de Libras e depois o decreto 5626, que aí favoreceu a abertura de acessibilidade para outros cursos. E assim surgiu o Letras Libras. Né? Aí eu falei, esse eu quero. Então, vou lá, vamos ver, consigo, não consigo. Mas como é que eu vou fazer teatro para ah, isso? Porque teatro não tem. Eu era o único do Letras Libras, né, com essa veia cômica. uhum. Mas aí eu fui, né, e segui o curso do Letras Hum, Libras. por outro lado, o seu sentimento, né? Você incorpora isso, o teatro, a sua arte, ou você pensa que eh, pretende realmente fazer um curso de teatro? Me conta. Eu sempre tive uma história dentro do Letras Libras, inclusive, né? Tinha a parte terminológica, o vocabulário, né? Quando você trabalha com essa performance do subrogado, a letras, ela é muito performática também, é muito artística também. Então, quando eu olhava a literatura surda, eu fazia esse trabalho teatral e voltava também, porque em outro lugar não tinha. A gente procurava em outras faculdades, né? Não tinha. Né? O único que tinha que era referência era o Letras Libras. Então eu tive que fazer realmente esse sacrifício de entrar para a área de letras e fazer todo um processo de adaptação, né, de atendimento, um trabalho virtual, né, e o pessoal começou a gostar muito disso.
Mas eu tive que começar o Letras Libras e realmente foi muito difícil fazer isso. Por meses eu fiquei ali com vontade de abandonar aquele curso, porque realmente a minha área era a área artística, né? E a minha mãe perguntava: você não quer, não gosta, quer tentar uma outra faculdade? Então, mas o vocabulário era isso. Como é que eu vou ter acesso? Não tem. A Oh, única que tem acesso é essa. Então, fala assim, vai abandonar? E eu ficava nesse sacrifício, não, porque é a única que tem acessibilidade, é a única que consigo acompanhar. Então não tinha uma opção de abandonar. E aí você tem que pensar no seu futuro, era o que minha mãe dizia, no seu crescimento. E eu, ok, abrindo, né, os voltava para o caminhos. curso e continuava. E aí, quando eu entrei na disciplina de literatura surda, aí eu comecei a me perceber ali dentro a utilização de classificadores, as configurações de mão, as piadas. Eu poderia utilizar todo esse meu talento para a literatura, e eu peguei aquilo dali e fiz até formar, né? E aí depois eu comecei a fazer Uau, mais que essa parte bom. Mas teatral. me conta aqui uma coisa. Você tinha vontade de fazer mestrado? Sim, tenho vontade de fazer mestrado, né? Mas antes eu preciso ver o tempo para isso, né? Porque um mestrado ele precisa de muita dedicação. Eu preciso fazer uma inscrição, eu preciso fazer curso, eu preciso fazer toda uma estrutura de texto, de projeto. Eu já procurei alguma coisa nessa área, mas é muito difícil de você encontrar realmente uma possibilidade de fazer isso, né? Então, eu já fiz na UNB como aluno especial por 6 meses, né? Mas tive que fechar porque tinham outros trabalhos, tinham outras coisas para fazer. A vida corre, nos leva para caminhos diferentes, Não, é né? na área da arte, né, da cultura. Pois sim, eu fiquei sabendo que que o FAC, né, tinha, da Secretaria de Educação, tinha, Secretaria de Cultura, tinha essa Não? possibilidade. Antigamente não tinha. Não, isso veio com luta, com muita persistência, né, e veio através da internet divulgando. Então, todo shows voltados para espetáculos surdos, né? Então, tinha toda uma questão voltada. Então, mais ou menos em 2011, 2012, a gente fez um projeto, né, voltado para a área cultural, a área artística. Elaboramos, nós conseguimos, mas ficou faltando uma avaliação desse projeto para ganhar. E aí ficou faltando apenas uma Ah, situação e aí a não. gente acabou perdendo. Quase que a gente ia até primeiro, né? É uma questão de estatuto realmente que nos perdeu. Aí depois a gente voltou a fazer, recebemos já um projeto para a área teatral, mas eu não dei continuidade nesse processo porque realmente precisaria voltar para a área da faculdade. Bom, eu vi que você trabalha lá na Central de Intérpretes, né? Mas nasceu com teatro. Como é que você pesa isso? De verdade, é na arte ou no Sil onde seu peso é maior? Ah, que maravilha! Nossa, muito bom, é verdade, porque antes, né, 2009, né, eu trabalhava no ICEP Brasil, e lá a gente fazia um trabalho teatral, a gente tinha uma remuneração para isso, e aí depois parou. Aí a gente fez um projeto para o CIO em 2019, a gente apresentou isso daí, e aí a gente não sabia se era um projeto de ideologia ou não, mas a gente foi tentando, né, e chamaram a gente para poder receber e Ótimo. começar a fazer um trabalho no CIO, né? E esse trabalho no CIO começou em 2010. E aí, antigamente era o ICEP, não era, mas não, o ICEP é um instituto, mas não era um instituto. A gente foi fazendo esse processo nessa vertente teatral, a gente acatou, recebeu, e aí depois a gente foi para o CIO e a gente ficou naquele sentimento de que como é que vai ser isso, né? Era muito legal o trabalho que a gente fazia no teatro, mas no CIO não tinha essa possibilidade. Mas fazer o quê, né?
é a vida continua assim e o CIO ele tem esse trabalho de acessibilidade, mas o trabalho que a gente fazia no ICEP de teatro era uma delícia. Por outro lado, né, o que é importante para você, os seus sentimentos, seu coração, uma mensagem divina, né, para a sua felicidade. É o teatro, mas você também não esquece o CIO, né, porque você precisa também trabalhar. E lá você faz um trabalho alegre, né? Não é isso? Oh, que maravilha. Mas qual é o maior sonho seu? Né? O que você gostaria no futuro de realizar? Qual o sonho? Me explica. Bom, meu sonho é ter um lugar onde eu possa trabalhar teatro no Brasil inteiro e a gente consiga fazer essa questão diaspórica com surdo no Brasil inteiro, né? É muito importante a gente valorizar e a gente demonstrar essa cultura surda. Né? Nós temos no Brasil uma cultura que não é valorizada, que é essa cultura surda, e ela não consegue se desenvolver. Então, no CIO a gente percebe muito isso, e a gente trabalhando no CIO a gente fica um pouco limitado, né? Você entende? Então, obrigado, Valdemar. Precisa vir aqui mais vezes pra gente conversar, nossa, de vez falar com calma, contar piada, fazer a gente rir, tá bom? Obrigado. Então, concluindo, eu gosto muito da PADA, gosto muito da TV APADA, gostei muito de estar aqui nesse projeto, de mostrar o Brasil inteiro e saber exatamente que a TV APADA precisa fomentar e divulgar essas informações artísticas e culturais. Parece que o surdo está escondido, né? Não, ele tem muitos dons, muitos talentos, e eles acabam vivendo angustiados porque isso não é disseminado. Então a gente precisa, no caso, trabalhar essa divulgação, divulgar, seja o dom do surdo, seja nas instituições religiosas, seja onde for, porque as pessoas não sabem do surdo, eles não conhecem essa realidade. Então, quando a gente percebe uma área, por exemplo, na zona rural, né, e aí a gente vê que as pessoas ainda chamam surdos de mudo, mudinho por aí, e chamam o mudo, né? E aí vem as pessoas que estão escondidas, estão marginalizadas, ainda envergonhadas de estarem nessa situação de surdos. E aí a gente percebe, olha, eu também sou surdo, mas eu não sou mudo. Que história de mudo? Eu não conheço mudo, eu conheço surdo. E nós temos uma comunidade muito grande e nós precisamos valorizar, precisamos nos entender e valorizar e valorizar nossa autoestima. Né? E a TV APADA pode fazer isso através dessas pessoas que estão escondidas, dessas pessoas que têm dom, que precisam demonstrar esse seu talento, precisam demonstrar que tem língua e incentivar isso. Eu já tive essa experiência de ter muita barreira e eu fui resiliente, eu me esforcei, eu não desisti, eu lutei e assim eu cheguei aonde eu estou hoje, através de um crescimento. Então, dentro do meu currículo você tem o gordo surdo, né? É muito difícil. Você tem que valorizar, você tem que ter orgulho, você tem que ter empatia, né? Não é ficar escondido, você tem que tirar esse pessoal da sombra. Então a TV APADA tem essa função muito importante, que é exatamente de perceber e de incorporar essa pessoa e valorizar e alimentar sua autoestima. Bom, se me der a permissão, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso que o Valdemar falou. Eu fiquei muito emocionada com a fala dele. Surdos, eles têm muita coragem, muita capacidade e muito poder. Eles podem ser modelos, eles podem ser atores, artistas de teatro, fazer mestrados, professores, podem tudo. Chica, a gente não pode viver na invisibilidade. A gente precisa extravasar e mostrar quem é o surdo, quem somos nós, que nós temos essa capacidade. Brasil, acorda para nós. Perceba a nossa vida. Nos ajude a
nos projetarmos, não podemos ficar separados, excluídos, tratados como coitadinhos. Não, nós não queremos isso. Nós nascemos assim, ok, sem problema. Mas Deus não tem culpa disso, do que se vive. A gente precisa ser valorizado enquanto pessoas, por favor. Então eu estou muito emocionada agora, né? Fiquei nervosa. E eu precisava desabafar isso aqui, né? Então eu nasci, treinei, minha mãe me ensinou, aprendi, muitos professores me ensinaram, e eu sei o que eu sei hoje é por causa deles. Então fala, Valdemar. De verdade, Andréia, complementando isso que você falou, né? Então eu lembro do meu passado, antes que não existia Libras, não existia esse profissional, eram só instrutores. Nós éramos instrutores na APADA, nós éramos jovens, né? O cabelo ainda era preto, totalmente preto, né? Ainda éramos bem jovens, isso faz muito tempo atrás, né? Então, enquanto nós éramos instrutores, né? Então a gente não era 100%. Então nós fomos aprendendo, nós fomos adquirindo responsabilidade, enquanto instrutores a gente ia percebendo, ia assimilando e adquirindo experiência. Depois do Letras Libras, parece que nos deu um ganho, um divisor de água, um marco. Então nós temos cores, antigamente ficávamos apenas com sinais estanques, né? Era uma coisa muito sem didática, sem pedagogia. É verdade. Então a gente simplesmente causava sono nas pessoas, né? A gente não abandonou isso daí porque a gente precisava de ganhar dinheiro para sobreviver. Né? Mas eu sinto que o Letras Libras nos deu informação para que nós pensássemos e mudássemos a nossa condição. Então, enquanto professor, e em lugar de fala, a responsabilidade de falar às pessoas, né, que você não precisa aprender as cores, você precisa aprender quem é o surdo, você saber que isso daí é uma cor azul, que isso aí é uma cor preta, vermelho, não sabe? Então preste atenção aqui, use um óculos, uma gravata, né? Isso todo no formal. Você percebe quem é essa pessoa? Você percebeu, através dessa minha descrição, um avião em turbulência e as pessoas simplesmente vão tirando aquela blusa e vão tendo aquele emblema e de repente eu sou um super-homem, né? E as pessoas conseguem perceber exatamente o que foi que aconteceu. Né? Então, dessa forma, eu percebo. Quem é essa pessoa? É azul, a minha roupa é azul. Então tá. Então, através da contextualização, eu consigo trabalhar todo um conteúdo. A sunga dele é vermelha. Então pronto. Verdade. Não estou trabalhando apenas cores. Eu trabalhei um contexto e desse contexto eu estou explorando as informações linguísticas. Então eu consigo trabalhar diversas coisas dentro de uma pequena história. Então, quando eu tenho o olho, quando eu abro a roupa, quando eu mostro toda essa musculatura, aí, verde, então quem é essa pessoa que fica verde e a roupa toda rasga? Esse é o Hulk. Então, meu teatro, eu consigo fazer disso uma estratégia perfeita para ensinar uma língua, né? Então, esse argumento eu devo muito a depois do Letras Libras. Antigamente eram só sinais, e aí a gente conseguiu compreender, enquanto aluno, de perceber que os alunos vão perceber através de uma pedagogia, de uma didática visual. Sim. Né? Então, quando você está ensinando cores, por exemplo, que você vai passando sinais, e aí o aluno que está ali percebe o que é de acordo com o contexto que ele está visualizando ali, ele vai vendo que há coerência. Então, peraí, ela falou que tinha cabelo comprido e eu estou vendo cabelo curto, e aí você está vendo uma blusa listrada. Peraí, então você tem que começar a perceber, tá vendo? Então você consegue perceber isso, você tem essa capacidade visual. Então não é que eu estou certo ou que eu estou errado. Você precisa ter. Eu posso ter
trocado, me equivocado? Pode ser porque eu Em esteja nessa momento aí, condição. o contexto Mas aí vem. qual é o contexto? Não é que eu errei? Cabelo comprido ou cabelo curto? A partir do momento que eu vou contextualizando a história, eles vão aprendendo os sinais naturalmente. Muito bom, muito Eu não legal, preciso parabéns. ensinar o sinal. Obrigado, Valdemar. Venha mais vezes, Valdemar. Bater um papo gostoso desse, tomar um café. Vinho não porque você fica bêbado, né? Água é bom pra saúde, água é bom pra saúde. Isso. Ai, ai, ai. Obrigado. Curte a gente aí, por favor. Se quiser conhecer mais o Valdemar, conhecer a gente, curte a gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, TV Apada, em parceria com o FARC. Um beijo pra vocês. Braço pra você. Obrigado a todos que prestaram atenção na gente. Beijo, tchau. Tchau. Um beijo.